Olá, bom dia a todos. Nós estamos aqui a passar a Escola Sabatina a partir da Igreja de Vila Nova de Mossares. Eu sou a Inês, já me devem conhecer, e ao meu lado temos o Gabriel, que também vai estar connosco esta manhã. E contamos aqui também com uma simpática equipa que está por trás das câmaras, a quem agradecemos muito. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho e que se sintam bem aqui connosco esta manhã também a rever os principais pontos da lição desta semana, que é a última deste trimestre, por isso estamos no 13º sábado. Vamos estudar o livro de Marcos, como temos vindo a estudar, mas o último capítulo, que é o capítulo 16. Mas antes disso vamos fazer uma pequena oração, não é, Gabriel? Podes fazer tu? Faço, senhores. Vamos lá então, treinarmos os três. Querido bom Deus, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida que nos concedes, por mais um sábado também na tua companhia. Obrigado pela semana, Senhor, por tudo o que nos proporcionas, por toda a proteção, por todo o teu carinho e cuidado, Senhor. Pedimos humildemente que sejas para connosco nesta revisão da lição, possas também ajudar-nos a aprender mais sobre ti, esclarecer as nossas dúvidas e também lá em casa quem nos assiste também possa aprender mais sobre ti e ficar esclarecido em algumas questões. São todas sobre os te peço, te agradeço em santo nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava a dizer, nós estamos no 13º sábado, estamos a estudar o capítulo 16 do livro de Marcos e nós temos vindo a aprender grandes lições com o livro de Marcos, não achas? Foi um livro que eu adorei estudar. Aliás, eu tenho um gosto muito grande pelos evangelhos e neles nós podemos aprender grandes lições, mas sobretudo nós podemos aprender muito sobre o caráter de Jesus, que é o nosso exemplo, não é? E este não foi exceção. Não achas? Acho e sou sincero, eu aprendi bastante nesta lição, sobretudo o que aconteceu quando foi, portanto, até a morte, quando ele foi, portanto, julgado, crucificado, e depois quando morreu e depois ressuscitou. Esta lição destaca sobretudo ali aquela parte em que ele, portanto, é crucificado, morre e depois ressuscita. Exatamente. Esta lição trata de acontecimentos que ocorreram nestes dias. Exatamente. Nestes dias em que ele, portanto, morreu, Desde não é? que morreu, na eu, sexta-feira. por acaso, não havia coisas que eu não conhecia e esta lição foi muito boa porque enriqueceu-me mais neste assunto e procurou e ajudou um bocadinho mais a esclarecer como é que foi esta ressurreição, o porquê. Porque hoje em dia é uma coisa que nós temos já, isso é impossível, completamente impossível. E havia questões que, se calhar, eu tinha muitas dúvidas porque é que aconteceu, como é que aconteceu. E esta lição vem-nos, de facto, desvendar um pouco aquilo que são essas questões que nós sempre temos. Sim, não é? são pormenores que nos enriquecem. E antes de avançarmos um bocadinho mais, eu gostava de lembrar que nós temos uma escritora que é muito conhecida no nosso meio, que é a Ellen White, e ela diz-nos algumas vezes nos seus escritos que nós devíamos nos demorar sobre estas cenas finais, essas que tu nomeaste, e que deveríamos demorar cerca de meia a 1 hora por dia, porque nos ajuda a ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ao vermos o sofrimento e esta entrega de Jesus por cada um de nós ficamos muito mais sensíveis durante o dia a que o Espírito Santo nos fale e também não nos apegarmos tanto ao pecado, não é? Certo. Mas tu estavas a dizer que esses pormenores te enriqueceram muito, não é? Sim. E nós vemos que Jesus morreu numa sexta-feira, não é? Aliás, a lição desta semana acaba exatamente, ou aliás, começa exatamente onde a lição da semana passada acabou. Exatamente no mesmo ponto. Ou seja, foi quando José de Arimateia, não é? Que era um membro do Sinédrio, foi pedir o corpo a Pilatos, não é? Exatamente. E o levou para ser sepultado num túmulo que era novo. É engraçado que eu gostei muito deste pormenor, porque naquele momento Jesus tinha morrido, não é? Certo. Jesus tinha morrido e Jesus tinha seguidores, não é? Os seguidores eram os seus discípulos. Este pormenor, por acaso, tocou-me imenso. E eles estavam cheios de medo, porque se o seu mestre tinha morrido, não é? Eles eram seguidores do seu mestre, acreditavam que também poderiam ser condenados à morte. Então eles fugiram todos. Mas este homem, que tinha um carinho especial por Jesus, reparaste? Porque se não tivesse, ele não iria pedir o corpo dele para ser sepultado num túmulo novo.
Ele deu a cara por Jesus. Sim, Ele foi verdade. perante Pilatos e deu a cara por Jesus. Isto lembra-me que no final dos tempos, e nós nas reuniões de terça-feira temos estudado o livro Eventos Finais, desta escritora que é a Ellen White, no final dos tempos também há pessoas que vão abandonar as fileiras da nossa igreja e depois vêm estas pessoas, os chamados... Chama-se discípulos. Exatamente, Não é? vêm estas pessoas que sentem o chamado do Espírito Santo na última das horas e não têm vergonha de dar a cara por Jesus. Sim, Este até- José de Arimateia lembrou-me isso. Até já nos foi dito várias vezes que haverão surpresas, não é? Se calhar Exatamente. pessoas que nós sempre diríamos que não, completamente impossível aquela pessoa, nós não sabemos. à Assim última como hora, este não é? José, foi um bocadinho Precisamente. improvável, E como não o é? ladrão da cruz também, não é? Foi Exatamente. um pequeno exemplo do que tu falaste também. À última da hora ele arrependeu-se e de coração e entregou-se. a Exatamente. E depois, quando José levou, aliás, quando José pediu o corpo a Pilatos e o levou para o sepulcro, havia ali algumas pessoas a ver. Lembras-te que eram essas pessoas? Sim, eles, se não me engano, eram pessoas que o seguiam também. Eram pessoas que E seguiam. que muitas delas ficaram desoladas porque, pronto, viram, digamos, que o seu exemplo, o seu líder, digamos assim, partir. E foi uma desolação enorme, porque Exatamente. pensaram que já estavam condenadas, que já não havia nada a fazer, que o seu grande líder tinha morrido e que estavam entregues, digamos assim, ao Sim. destino, não é? Ao Exatamente. destino, pronto. E isso remete um bocado também, agora para os tempos atuais, um bocado na situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quando, por exemplo, um líder de uma determinada fileira, de uma determinada armada também morre, o que acontece? Quem é liderado por ele começa também a ter algum receio, algum pânico, algum medo, porque se o nosso líder morreu quer dizer que não há invencíveis, qualquer um pode, digamos que a qualquer momento pode desaparecer. E eu transpus esse exemplo um bocado para a lição, porque elas ao ver o túmulo sabiam que ele estava lá, que já tinha partido, e é um pouco nós aqui na nossa vida também, quando vemos alguém que nos é muito querido, mesmo independentemente da idade, da situação que passe, há situações mesmo que sabemos que a pessoa está a sofrer e que se calhar a morte é um alívio para ela, mas mesmo sendo um alívio para ela, custa-nos sempre um bocadinho. Pelo menos durante o funeral é sempre difícil aqueles momentos, são sempre momentos muito complicados porque é aquela sensação de desolação do nosso lado E de também. impotência, não é? E de impotência, sim, e tanto que precisamente. nós não fomos criados para morrer. Nós Sim, temos a não foi eternidade, esse há um versículo o plano. bíblico, agora não me lembro ao certo onde se encontra, mas tu quando estavas a falar lembraste-me, há um versículo bíblico que diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, tanto que a morte é contra a natura. Mas estas pessoas eram mulheres e eu achei muito interessante serem mulheres, Sim. que depois mais à frente nós vamos também destacar porque é que Jesus apareceu em primeiro às mulheres. É verdade. Mas lembrando que era sexta-feira, não é? E Jesus não ressuscitou no sábado, não é? Ele ressuscitou no domingo, manhã. não é? Será que nós poderemos retirar alguma lição daqui, Gabriel? O que é que tu achas? Assim, eu por acaso ia perguntar, porque a lição de sábado fala precisamente nesse aspecto, que acho que aqui no último parágrafo, ou eu já não sei em qual parágrafo é que é, mas ela fala-nos, portanto, da sacralidade do domingo, digamos assim. Exatamente. E, embora isto, se calhar, não sei se a lição acho que fala aqui que para muitos cristãos, adventistas, não é bem visto, mas nós podemos tirar lições a partir disto, não é? Sim. Uma lição que eu retirei é que não há propriamente, o sábado é o dia que viemos à igreja, fazemos aquele culto, aquela adoração, Cerimónia. mas acho que Deus deve estar sempre presente na nossa vida. Devemos estar sempre, pelo menos, com Ele um bocadinho todos os dias, falar com Ele, nem que seja uma oração antes de ir dormir, a contar como é que foi o dia, agradecer por tudo. Acho que isto também mostra um bocado que Deus não é só do dia de sábado. É Claro, todo obviamente. dia. Se limitar só a sábado, não vai ter Exatamente. qualquer impacto na nossa vida, Sim. não é? Ou muito pouco terá. Mas a principal lição, eu retiro daqui duas lições importantes. A primeira é que o sábado é tão sagrado para Deus
que o seu próprio filho descansou no sábado na sepultura. Precisamente. Ele morreu na sexta, no sábado descansou na sepultura e só ressuscitou no domingo, não é? Certo. Depois, a ressurreição tem aqui um valor incomensurável, porque sem a ressurreição a nossa salvação estaria em jogo, não é? Aliás, estaria perdida, nós não seríamos salvos. Acho que estaríamos aqui um pouco em vão, digamos assim, não é? Porque já não havia, digamos que nada, não é? Não havia nenhuma esperança. Exatamente. Não havia qualquer esperança. E depois, por outro lado, é verdade que Jesus ressuscitou no domingo, não é? Mas, e ressuscitar, como eu disse, foi um ato maravilhoso, não é? Com valor incomensurável, mas podemos constatar que mesmo de atos maravilhosos, com valores incomensuráveis, inefáveis até, se podem retirar interpretações erróneas. E nós vemos que, como Jesus ressuscitou no domingo, a partir de uma determinada altura, ou o que se passou a guardar, ou a esmagadora maioria das pessoas guardam, principalmente aqui na nossa sociedade ocidental, guardam o domingo, não é? E, apesar disso não estar plasmado em nenhuma dos escritos bíblicos, ou seja, em nenhum lado diz que nós devemos adorar o dia de domingo ou adorar a Deus no dia de domingo, não descarta que nós não tenhamos, pelo domingo da ressurreição, uma gratidão enorme. Claro, exatamente. Pronto, é por isso que tu estavas a dizer que nós devemos adorar a Deus em todos os dias, obviamente, não é? Sim. Inclusivamente e sermos muito gratos a Deus por este domingo da ressurreição. Mas lembrar-nos sempre que de grandes privilégios, o inimigo das almas, que nós sabemos quem é, que é Satanás, tenta sempre deturpar e transformar para que interpretações erróneas se possam retirar e Deus não seja adorado no dia em que Ele estipulou. Sim, e no dia em que Ele se vai encontrar connosco. Porque se nós nos vamos encontrar com Deus num dia em que Ele não estipulou, nós não vamos ter um encontro, não é? Sim, é verdade. Pronto. É verdade. Eu queria só dizer que essa questão que tu tocaste bem na parte importante que a conversão, digamos assim, no dia de guarda, sábado para domingo, que hoje em dia é a maior grande parte da sociedade guarda o domingo. O que eu queria dizer é que, e chamar a atenção de uma coisa que é, não é o facto de, e já falámos disso várias vezes até, não é o facto de nós, porque estudamos e nós também temos que pensar um pouco como é que as pessoas nos estão a ver e que não conhecem nada da nossa realidade, temos que pensar um pouco no ponto de vista delas, que não conhecem a nossa realidade. Se tiver uma educação, eu falo por mim, tive uma educação desde de criança, na Igreja Católica. E eu também. E tu também, pronto. E tínhamos uma visão que era o domingo, não é? Sim. E pronto, e era assim que nos ensinaram, e tinha uma explicação para isso, e pronto, e a gente aceitava. E nós também temos que focar nessas pessoas, e dizer que, e eu já tive experiências em que as pessoas guardam o domingo, que eu respeito perfeitamente, não tem problema nenhum, mas eu noto que há pessoas que guardam o domingo, mas que são muito devotas a Deus. Sim. E às vezes eu transponho isso para a nossa realidade. Eu penso, esta pessoa não conhece a minha realidade, não conhece, se calhar, tanta coisa como eu, ou se calhar conhece ainda mais que eu e eu nem sequer sei, mas que guarda o domingo, mas tem uma devoção enorme para com Deus e acredita bastante em Deus e é mesmo devota na sua fé, e mais do que, por exemplo, eu ou nós, não é? E isso também é uma chamada de atenção, porque nós não podemos, sabemos que é o sábado, mas pronto, é o sábado e ao sábado fazemos e depois pronto. Deixando assim a coisa andar. Sim, é verdade. E às vezes nós sabemos que é o sábado e ao sábado nem fazemos como deveríamos fazer. Mas dizer-te, Gabriel, que eu também fui católica e também guardava os mandamentos consoante se guardam na Igreja Católica. E a minha mãe sempre me habituou a ir a todos os rituais e eu também era uma pessoa, digamos que devota, e tenho todo o respeito por as pessoas católicas, porque também fui. Sim, também. Mas a partir do momento em que a minha tia Landa, e posso partilhar aqui, não tem qualquer problema, me ofereceu o quadro com os 10 mandamentos e eu pude verificar que esses mesmos 10 mandamentos estavam na Bíblia. A partir desse momento eu fiquei, o meu coração ficou em alvoroço, porque quando tu és uma alma sincera que quer essa tal pessoa que tu apelidaste de devota, que quer seguir a Deus, quando te mostram outra coisa
que não a que tu estavas a guardar e tu vês que é verdade, tu já não ficas em paz. Então tu procuras ir ao encontro da verdade. E embora obviamente nós respeitemos, mas nós nem todas as frequentemente lemos a Bíblia, sabemos que em nenhum lado está que devemos adorar o domingo. O problema aqui coloca-se em que muitas pessoas, principalmente, ainda não têm esse se conhecimento. calhar nem todas as pessoas mais velhas, pronto, não podemos generalizar, mas se calhar uma boa parte delas, como sempre teve aquelas práticas da vida, nem sempre Está atento. coloca a dúvida e nem sempre vai procurar. Porquê? É verdade. Porque sempre foi assim, Sim. não é? E não é agora, se calhar, no fim de vida delas que vem alguém armado, digamos assim, entre aspas, não é armado em chico esperto, não é? Mas pronto, entre aspas, ensinar que não é. Nós, pronto, lá está. Não é fácil, muitas das vezes, arranjar uma maneira de mostrar que a pessoa defende que não é totalmente correto. Não está errado, mas há coisas que podem ser ajustadas, não é? É nesse sentido. Sim. Mas ainda bem que tu falaste nisso, porque provavelmente quem nos está a ver até são pessoas que provavelmente nem serão adventistas, e é bom que saibam que nós temos respeito por toda a gente e que amamos toda a gente, e que às vezes o que acontece é o que aconteceu comigo e contigo, é que não temos o conhecimento suficiente e guardamos aquilo que sabemos, não é? O importante, E também sobretudo, é que desde novos que conhecemos, pelo menos ouvimos falar em Deus e em Jesus, isso acho que é um bom ponto de partida. Exatamente. Começamos a ouvir desde dúvida. Pronto. Sim. Não é? E também sabemos que Deus não nos condena pelos tempos de ignorância. Ou seja, se nós não tivermos a oportunidade de conhecer, Deus não nos vai condenar por isso, não é? Por não sabermos. Claro, não é? Sim, exato. A ignorância Ele não vai condenar por ignorância. Obviamente. Nós sabemos também, e avançando aqui um bocadinho mais na lição, sabemos também que este relato da ressurreição vem nos 4 evangelhos, não é? E depois também vem, eu julgo que era em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 8, mas como tu estavas a dizer há pouco, Gabriel, é um relato que impacta sempre as pessoas, porque é algo de extraordinário, não é? Alguém conseguir deixar de estar morto e passar outra vez a viver, não é? Sim, E com certeza que este relato bíblico levanta muitas dúvidas nas pessoas. No entanto, eu acho que há aqui uma série de pontos que nós podemos apresentar como sendo bons argumentos para, digamos que, mostrar que a ressurreição foi uma realidade e é, sobretudo, aquilo que nós temos que frisar e sublinhar bem, é uma oportunidade de salvação para cada um de nós. Tu lembras-te de algum desses pontos que te tenha assim marcado? Mas na questão de conseguir-se provar que a ressurreição foi verdadeira. A lição de segunda-feira fala aqui, portanto, ter cometido até a pedra removida. Isso. E acho que isso é uma grande prova realmente, porque até aqui acho que é no terceiro, quarto parágrafo, depois o túmulo estava realmente vazio. E depois a seguir salienta, mesmo os historiadores ateus aceitam esse facto, ou seja, só o facto de o túmulo estar vazio significa que houve ali movimento, não é? Ou seja, a pedra foi removida e não é só a pedra a ser removida, é o túmulo estar vazio também. Ou seja, não foi só a pedra que foi arredada, porque se a pedra arredada, qualquer pessoa pode também arredar a pedra, não é? Aliás, desculpa. E agora estar o túmulo realmente vazio deixa logo a suspeita, né, do que é que terá sido, e que nós sabemos que é uma prova que foi a ressurreição. Sim, é verdade. Flávio Josefo é um historiador contemporâneo de Jesus. Ele era judeu, mas tornou-se romano, ou seja, ele ficou como que tornou-se descrente, digamos assim. Mas ele nos seus escritos, há um que se chama Testimonium Flavium, que é mesmo sobre Jesus, e ele diz mesmo que Jesus era um homem bom, que operava maravilhas e que ressurgiu, e depois de ter surgido ainda o viram com vida. Ou seja, era um historiador ateu que testificou que houve a ressurreição. Mas para além disso há mais alguns pontos, não é? Sim. Será que também não poderíamos ter alegado que o corpo foi roubado pelos discípulos? Era o que eu ia para dizer. Mas os discípulos não tinham que interesse, é que os discípulos também tinham nisso, não é? Eles não tinham grande interesse, isso eram discípulos, eram seguidores de Jesus, iam estar a roubar o corpo, assim não estavam a ser coerentes com aquilo que, digamos, que defendiam, não é? Sim. Por exemplo, se uma pessoa
uma pessoa falece, né? Faz-se o luto, e se a gente gosta muito da pessoa, não vai chegar ali e também roubar, né? Digamos assim, o corpo, ou tirar o corpo dali, né? Pronto, Sim. e eles também não, neste sentido, eles também não iam passar por cima dos guardas de serviço, né? Como a eleição fala. Sim, é verdade. E mesmo que se fosse uma história inventada, eles teriam inventado uma outra solução qualquer Sim, que não o exatamente. terem roubado o corpo, não é? Mas, por Exatamente. outro lado, também em mais nenhum relato, nem bíblico, nem não bíblico, vem que os discípulos teriam sido presos, não é? Eu Sim. acredito que se o Império Romano e os dirigentes romanos tivessem visto que os discípulos tinham, ou se tivessem apercebido que os discípulos tinham roubado o corpo, Pois. com certeza eles teriam As sido consequências, presos, claro. Sim, não é? exatamente. Um outro ponto que podemos destacar e que atesta a veracidade da ressurreição é que a partir do momento em que Jesus ressuscita, ele aparece a algumas pessoas Certo. e depois nós vamos ver no final da lição, ainda não quero tocar muito nesse assunto, mas a partir daí o Evangelho é proclamado de uma forma muito afincada. É uma palavra da Bianca, né? Afincada. E isto é mais uma prova de que se fosse algo baseado numa mentira, o Evangelho nunca se tinha Exatamente, desenvolvido de uma forma tão cabal que veio até os dias de hoje, não é? Sim, não iam Então, estar aqui também a exatamente. desenvolver, a falar numa mentira, não é? Exatamente. Porque, Ou pronto, falar ou anunciar o plano da salvação com base numa mentira. Pronto. Sim. Uma outra coisa que podemos também atestar é que se nós acreditamos que Deus criou todo o mundo, não é? Todo o universo e posteriormente o homem e a mulher e por aí fora, se Ele é um Deus criador, então que criou o homem do pó da terra e algumas coisas simplesmente falou, então também terá poder para fazer ressuscitar, não é? Sim. E agora, aquele pormenor das mulheres, que eu há bocado falei. Nós vemos na lição que as primeiras pessoas que visitaram o túmulo, não é? Foram as mulheres. Lembras-te do que é que elas iam fazer? Ora bem, isso por acaso Não te estava aqui a lembras? tentar ver, não me recordo ao certo. Eu ajudo-te. Mas sei que elas, portanto, pronto, acho que foram as primeiras a ver de facto Jesus, e a reação delas até foi fugir. Porque esta fuga, se calhar fuga, digamos assim, pronto, o facto de elas fugirem, se calhar foi com, não sei se foi um bocado de susto, ou foi de espanto, ou de admiração por verem alguém que supostamente estava morto e ter ressuscitado. Não é? Elas não viram estas mulheres que estavam para ir a ungir Jesus? Ungir, sim, até elas ter estavam que com ungir. ungüentos e especiarias caras, Sim. porque era uma prática daquela altura. Elas, quando chegaram lá, e como tu disseste há bocadinho muito bem, elas viram a pedra removida. Sim. E quando entraram no túmulo, estava um jovem, não é? Vestido de branco ao Certo. fundo. Sim, sim, sim. Não era Jesus. Foi alguém que lhes disse que Jesus, o mestre delas, tinha ressuscitado, né? E supõe-se, eu interpretei que fosse um anjo, né? O anjo falou. E elas então, como tu disseste muito bem, saíram atemorizadas. Elas ficaram com medo e ele disse-lhes para elas irem anunciar isso sim. aos outros. Mas elas, em primeiro lugar, elas ficaram em silêncio. Elas tiveram receio. Tiveram receio porque Sim. também temos que ver que naquele tempo a sociedade não dava grande valor à opinião das mulheres. Sim, Pronto, eram um bocado exatamente. pesadas nesse aspecto, e então elas tinham medo de dizer algo que, imaginemos que se fosse mentira, que as condenaria. E mesmo elas sabendo que era verdade, elas não tinham grande credibilidade na sociedade, então ninguém ia acreditar nelas, com a certeza. Isso mesmo. No entanto, mais tarde, nós vemos que Jesus vai aparecer a Maria Madalena. Sim. E vemos também que mais tarde essas mulheres não conseguiram ficar para sempre caladas e começaram a falar. Sim. E isso também, Gabi, é uma das provas de que esta ressurreição é verdadeira. Como tu disseste muito bem, as mulheres não tinham credibilidade na sociedade. Sim. Não eram consideradas, como diz o autor da lição, uma testemunha fiel. Não é? Sim. Então, se fosse uma mentira, se fosse uma história inventada, nunca teriam utilizado as mulheres como sendo as primeiras a ver Jesus e a testificar da ressurreição. Teriam inventado uma outra coisa qualquer, não é?
porque à luz da época elas não tinham, como tu disseste, valor na sociedade. Sim. Mas o que eu queria destacar há bocado e que eu acho tão carinhoso da parte de Deus e de Jesus é que as primeiras pessoas a quem ele aparece são as mulheres, que é um grupo dos mais fragilizados da sociedade. E mais uma vez aqui Jesus vem, até na ressurreição, ele vem quebrar regras. Eu arrepio-me sempre com o carinho que Jesus tem por estes grupos mais fragilizados. Ele aparece em primeiro às mulheres porque ele as considera tão especiais como os homens e qualquer outro grupo da sociedade. E isso a mim, que sou mulher, emociona-me. O carinho com que Jesus nos trata. Atendendo àquela realidade na altura. Exatamente. E o carinho com que ele também tratou aquelas mulheres que o viram, e especialmente a primeira, que foi logo Maria Madalena, com quem ele já tinha tido grandes lutas, não é? Para a tentar retirar do mundo do pecado, não é? Diz que ele já tinha retirado dela 7 demónios. Imagino eu que ela já tivesse caído no pecado e voltado ao pecado por mais 7 vezes. Tenha sido uma luta para ela deixar o mundo do pecado. E Jesus já ajudou nisso, assim como também ajuda cada um de nós, e cada um de nós que está lá, e cada um daqueles que está lá em casa também pode ser ajudado sempre por Jesus. Não há pecado, por mais atroz que seja, que Jesus não possa perdoar enquanto estivermos dentro do tempo da graça. E isso é uma maravilha, das mais maravilhosas, passando aqui o pleonasmo e a redundância, que pode existir. Podemos ser resgatados. Que essa questão que as mulheres que eram, na altura, eram um pouco desfavorecidas, digamos assim, dos mais fragilizados, felizmente hoje em dia, em uma boa maioria das sociedades, já não é assim, já há alguma equivalência. Se calhar ainda não há aquela que é pretendida, posso concordar, sim. E também sabemos que há países em que parece que essa questão das mulheres não tem grande valor, continua na mesma, desde os tempos desde esses tempos. E isso também ajuda-nos a refletir ainda mais na lição neste aspecto, nesta característica de Jesus. Que se calhar se voltasse a acontecer o mesmo, iria fazer a mesma coisa perante essas mulheres nessas sociedades em que tudo se manteve igual, e se mantém até hoje desses tempos, e que não se vê grande perspectiva de melhorias. Mas acreditamos que Deus vai ajudar e vai fazer as coisas também progredirem nesse aspecto, para que as sociedades fiquem iguais. E há um aspecto também de Jesus que eu queria salientar. Diz lá. Que é, na lição desta feira, fala, portanto, aqui nas curas que Jesus fez, e que pediu para não divulgar essa cura. Ou seja, Jesus fez uma grande obra, digamos assim, e pediu às pessoas para não divulgar. Isto não é um bocadinho... Portanto, nós fazemos uma obra, queremos que seja divulgado, não é o que fizemos. Não é um bocadinho estranho, digamos assim? Quer dizer, vindo de Jesus, se calhar não é, mas porquê é que Jesus não quis que as pessoas não contassem logo as curas que ele fez? Sim, eu também achei esse ponto muito, muito interessante e ia dar também destaque a ele, mas aproveito já para te responder. Então, o Jesus, enquanto estava durante o seu ministério, o seu ministério durou sensivelmente 3 anos e meio, não é? Como nós sabemos, ele realizou, como tu disseste, muitas curas, e na maior parte delas ele disse para as pessoas não contarem nada a ninguém. Eu acredito que fosse, e o próprio Evangelho nos ajuda a entender isso, e depois os escritos de Ellen White também, eu acredito que fosse porque o tempo ainda não era o tempo devido para que fosse divulgado que ele era o Messias. Tinha que terminar o ministério. Exatamente, ele tinha que terminar o ministério dele aqui na Terra, e depois então poder-se-ia falar. Aliás, nós vimos na lição da semana passada, há 2 lições passadas, que quando, eu julgo que foi Pilatos que lhe perguntou, já não estou bem certa, foi um líder que o interrogou, quando ele lhe perguntou, és tu o Messias anunciado? E ele diz, sim, eu sou. Ele aí já não tem medo de anunciar que é o Messias, porque o tempo estava findo, era o tempo determinado para que ele anunciasse que era o Messias.
Ou seja, ele estava a dar tempo que todo o plano da salvação se fosse cumprido, as etapas fossem todas cumpridas, não é? E ele então já não havia medo de esconder que não é medo. Já não era necessário que fosse escondido que ele era o Messias anunciado. Mas isto será que também não é um bocadinho, pronto, é isso, e acho que é a grande razão disso, mas eu acho que isto também é um bocadinho, mostra-nos um bocadinho o carácter de Jesus, ou seja, se calhar não dar, ou seja, eu vejo isto um bocado também como um ato de humildade de Jesus, ou seja, eu percebo o que é que tu Jesus queres fez dizer. a cura, né, fez um grande trabalho, mas não se como era evidenciou. tão humilde, não havia necessidade das pessoas começarem a engrandecê-lo. Ele não tinha necessidade disso, ele apenas fazia o seu trabalho e o seu ministério porque amava o seu povo. Sim. Não queria ser idolatrado, mas não é porque não queria ser idolatrado porque ele disse que fez isto ou aquilo, não, é porque as pessoas viam e idolatravam muitas vezes sem as pessoas dizerem nada, porque fez a cura a este, fez aquele, e automaticamente as pessoas viram o grande exemplo que ele era, e ele era visto dessa maneira, como um ídolo, não é? Sim. E ele no seu interior, como era tão humilde, não tinha necessidade de... Sim, eu gostei disso que tu leste nas entrelinhas, não é? Sim, e pelo menos eu retirei um pouco disso do caráter de... Sim, e que nós podemos reproduzir na nossa própria pessoa, não é? No nosso próprio comportamento e atitudes. Que não devemos fazer as coisas para nos vangloriarmos, para vangloriar, exatamente. mas simplesmente porque porque somos altruístas, sim, não é? Sim, nós temos um bocado aquela coisa quando fazemos algo mesmo bom, assim, eu sei o que fiz e tal. Exatamente. Epá, tudo bem, mas já se calhar não há necessidade, e sobretudo quando são coisas, mesmo as coisas fora de Deus também, mas sobretudo quando são coisas de Deus, não há necessidade de nós estarmos a dizer que fomos nós que fizemos e tal. Tudo bem, fomos nós, mas também uma ajuda, não é? Porque foi o propósito que fizemos, não é? É isso que... Eu acho que nós não precisamos, e nem Jesus nunca precisou. Eu acho que há aquele ditado que diz: a verdade vem sempre ao cimo d'água. Certo. Nós podemos aplicá-lo para aqui. Quando nós fazemos algo de bom, as pessoas vão sempre a perceber sem ser preciso nós as anunciarmos, não é? Porque onde está o bem, onde está a luz, não pode haver trevas, não é? E dessa forma não é preciso que nos vangloriemos. Aliás, o orgulho e a pompa e circunstância nunca são do âmbito de Jesus, serão sempre do âmbito do inimigo das almas, não é? Mas é engraçado que este silêncio que se impunha inicialmente, à medida que vamos avançando na história de Jesus, no momento do julgamento, ele já afirma que é o Messias anunciado. Depois da sua morte, as mulheres calam-se durante morte e ressurreição. As mulheres calam-se durante algum tempo, mas não conseguem ficar caladas para sempre, não é? Elas, passado algum tempo, contam também aos outros discípulos, aos outros seguidores, e a partir daí o Evangelho começa a ser divulgado em grande escala, não é? É verdade. E até depois na lição de quinta-feira falam-nos um pouco isso e falam-nos também um pouco da... Acho que Jesus aqui sentiu um bocado de desilusão quando apareceu em frente aos seus discípulos. Isto porquê? Porque ele reparou que eles já estavam muito descrentes. Ou seja, havia discípulos, muitos deles originais, que acompanharam-no sempre, sabiam, e isto há coisas que é difícil nós também entendermos, porque... E se calhar nós naquela altura também se calhar podíamos ficar descrentes, mas eles seguiram sempre Jesus. Sabiam quem ele era, sabiam o que ele fazia, sabiam o quanto ele amava o seu povo. Mesmo depois de tudo isto, todas estas provas, eles ainda conseguiram ficar descrentes em Jesus. E a minha pergunta é: como é que se explica isto? Não é muito fácil se calhar mas é... Eu explico com a minha própria atitude, Gabriel. Eu já estou há mais de 30 anos na igreja. Acredito que tenha vivido a maior parte desses 30 anos uma vida de relacionamento com Jesus, em que vi espelhada na sua palavra, ou espelhado na sua palavra, o plano da salvação. Sei o que ele diz, sei a esperança que ele nos dá, e mesmo assim eu tenho muitos momentos de dúvida na minha vida.
momentos em que me vou abaixo, em que duvido que Deus realmente vai intervir. Esses momentos de descrença e de medo que os discípulos tiveram. E quando Jesus chega perto deles, repreende-os, não é? Sim. Assim como Ele também me repreende a mim, quando eu me ajoelho em oração, diz-me assim: Inês, eu não te ajudei naquela e na outra situação. Eu mesmo que tenhas passado pelo vale da sombra da morte, eu não estive contigo naqueles momentos. Sim. Então, por que é que estás a duvidar agora? E é interessante notar que na lição de quinta-feira também nos diz que nós, ao tornarmos cristãos, ao tornarmos proclamadores do Evangelho, nós não podemos pensar que tudo nos vai correr bem. Claro, é precisamente Aliás, essa uma das razões que a gente começa a descrever. Exatamente. E não só, nós também entramos em descrença, porque o ser humano, e nós nesse aspecto acho que somos todos assim um pouquinho, quando pedimos as coisas, queremos as coisas logo no imediato. Exatamente. Oh, Deus faz as coisas, oh, Deus ajuda-me nisto e naquilo e tal. Não temos paciência. Ajuda-me a conquistar isto. Mas nós não temos paciência, nós queremos as coisas logo e depois entramos nesta descrença e depois já nem lhe pedimos porque não aconteceu e não lhe pedimos uma vez, não pedimos outra e depois já esquecemos da vez. E acho que este é um dos grandes motivos também para começarmos a descrever e que se calhar com os discípulos também tinham esta descrença. Não é? Sim, e é interessante ouvir aqui o testemunho de um jovem, a tua visão das coisas. Mas como eu estava a dizer, nós não podemos pensar, e há muito esta ideologia de que quando nós vimos para uma qualquer igreja e começamos a ser religiosos a sério, aqui vou pôr entre aspas, que Deus então nos abençoará, que tudo, o meu casamento vai correr bem, que vou ter muitos bens materiais, que não vou ter nenhuma doença, que toda a gente vai gostar de mim. Há muito esta falsa ideologia. Sim, e não é assim. E não é assim. Por vezes até é precisamente ao contrário. Por vezes, quando nós queremos mais seguir a Jesus, muitos mais obstáculos se nos colocam na nossa vida. Então, ele não nos promete que nos vai retirar todo o mal, mas em Mateus 28, versículos 19 e 20, e até podíamos ler estes versículos. Vou aqui procurar, Mateus 28. É a grande comissão, é conhecido como a grande comissão. Não posso ler, Gabi? Está por quase. As 4? 28. Já estás? Estou. Ok. Então diz assim, 19 e 20. Ok. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois vem aqui aquela parte que eu mais gosto. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ele não diz assim: e eis que vos vou livrar de todo mal todos os dias até à consumação dos séculos, não é? É verdade. Mas há aqui um garante de que Ele vai estar sempre do nosso lado. Há uma garantia de que, mesmo que tu passes por momentos maus, Ele está connosco, Ele sim. está connosco Só sempre. que isto, se calhar, mesmo assim continua a ser difícil de nós entendermos, porque para nós Ele estar connosco, nós lemos nas entrelinhas, está connosco e ajudar-nos em tudo é evitar esses problemas. Não é? Temos essa tendência um bocado para achar que é isso. É verdade. E depois nós gostamos muito de ver as entidades na sua realidade física. Sim. E como nós não conseguimos ver Deus, não é? Não conseguimos ver Deus, só conseguimos sentir. É difícil, não é? Muitas vezes... Aí é fé. Nós acreditarmos em algo que nós ainda não vimos, não é? Exatamente, mas ainda não aconteceu, pronto, digamos assim. Mas eu acho que o ser humano tem esta dificuldade. Como não se vê Deus, nós por vezes esquecemos que Ele está ali disposto a ajudar-nos, que está ali com a mão estendida, que está disposto a abraçar-nos, que carrega-nos no nosso colo, no seu colo, para nos consolar. Eu acho que não há maneira mais extraordinária de terminar esta lição, não é? Sim, é verdade. Queria só... porque para aqui uma pergunta final que é, na lição quinta-feira, há uma parte que nos diz o seguinte: é claro que a Bíblia, e foi o que tu disseste, que a Bíblia não ensina que os cristãos serão sempre protegidos do mal. Por vezes Deus acha adequado realizar um milagre para fazer avançar a causa do Evangelho.
mas outras vezes os cristãos sofrem por causa do seu testemunho. A minha pergunta é, então, porque é que Deus, então, digamos assim, será que devemos perguntar que Deus permite que, digamos, que os cristãos sofram? Como é que Deus permite que os cristãos sofram? É porque é que os cristãos sofrem mesmo Deus estando com eles? É um bocado, não é uma questão, isto é uma pergunta que muita gente se ouve quando acontece uma catástrofe ou uma coisa, as pessoas dizem, porque é que Deus então, se existe, porque é que não protegeu aquela gente toda, porque é que permitiu que aquilo acontecesse? Sim, essa tua questão é a questão que mais se coloca, não é? E eu percebo perfeitamente quem está do outro lado, porque se calhar eu estando do outro lado também, se não tivesse conhecimento, faria a mesma pergunta. Exatamente, e eu também não te consigo responder, mas respondo-te com um versículo que se encontra em Deuteronômio 29:29. Sabes porque é que eu não te consigo responder, Gabi? Porque eu não sou omnisciente como Deus é. Como tu acabaste de ler, Deus numas situações opera um milagre, mas noutras situações até deixa que a pessoa possa até passar pela morte, não é? Mas o que nós temos que fazer é ver para além daquilo que nos está a acontecer. É difícil, porque exige fé, como tu estavas a dizer, e exige esforço da nossa parte. E nós não queremos passar pelo processo, porque o processo implica sofrimento, não é? É verdade. Qualquer mudança, qualquer episódio da nossa vida, experiência que nos faça sair do nosso canto confortável, nós não gostamos. Não. Mas conseguir-te explicar porque é que Deus opera numas situações e não opera nas outras, eu não consigo. Pronto. Pois há Mas coisas sei, que não, é verdade. não conseguimos. Mas sei que a única coisa que eu sei, e acho que era a maneira mais extraordinária de terminar esta lição, é que para além de tudo isto que nós vivemos aqui, seja bom, seja mau, há uma esperança, há uma eternidade. E foi com essa esperança e essa eternidade que Jesus nos deixou e pediu-nos que nós já anunciássemos aos outros, não é? E depois, respondendo com o versículo, há coisas que nós não temos necessidade ainda de saber. Encontra-se em Deuteronômio 29:29 e diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o que é que diz aqui neste versículo? Há coisas que nós não vamos conseguir explicar e isso pertence a Deus. Mas aquilo que é mais importante, Deus nos revelou. E o que é mais importante? É a esperança da salvação. É mesmo que eu passe, e tu, Gabi, que sei que também estás a passar uma experiência mais frágil, e eu também já passei também. Sim, eu sei. Mesmo que nós passemos por dificuldades, nós temos a esperança de que um dia podemos viver na eternidade. E é essa esperança que alimenta o nosso dia-a-dia, a nossa fé, que nos faz passar e que também devemos transmitir aos outros. Porque qualquer pessoa passa por dificuldades na sua vida, qualquer. Mesmo a pessoa que nós achamos que é mais feliz no mundo, todas as pessoas têm altos e baixos na sua vida. E é com essa esperança que nós queremos deixar o nosso auditório, não é? Sim, é verdade. Queremos agradecer a todos por me terem acompanhado, por terem acompanhado nesta revisão da lição, que esperamos que tenham aprendido algo. E se houver alguma dúvida, que nos possam contactar e expor as vossas dúvidas, teremos todo o prazer em esclarecer todas estas questões e, portanto, fazemos o apelo também para terem o resto um bom dia de sábado. Da minha parte e da Inês é tudo. E, portanto, um bom sábado e que Deus vos possa abençoar. Deus te abençoe.